Pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Andei um pouquinho sumida daqui, né? Tá bem corrido aqui as coisas, mas vamos continuar nosso devocional. E hoje é Lucas 7. Eu amo o número 7, gente. Tem gente que tem medo do número 7, não sei o quê. Gente, número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número perfeito, né? Deus criou o mundo em 7 dias, em 6, no 7º ele descansou, são 7 dias da semana, enfim, o número 7 ele é muito significativo e é do bem, tá? Vocês não precisam temer o número 7, porque é o número de Deus e o número da perfeição. Então vamos lá. Um centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicando-lhe com insistência, este homem merece que se lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Olha que lindo, gente. Centurião é o quê? É um homem que ele comanda 100 soldados, né? Que debaixo dele, da hierarquia dele, por isso 100, de centurião, de 100 de centurião. Então ele falou assim, olha o tanto que ele entendia sobre autoridade, e ele falou que ele não foi até Jesus porque ele nem se sentia digno de ir até Jesus, e também ele falou, Senhor, não se incomoda tendo que ir até a minha casa, porque eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. E eu sei o que é, eu sei que se o Senhor falar uma palavra, o meu servo vai ser curado, porque ele gostava muito desse servo dele que estava doente, né? Estava quase morrendo. Ele amava esse centurião, né? Amava esse servo dele. E daí ele falou assim, eu sei, eu também sou autoridade, eu sou autoridade sobre 100 homens e também eu estou debaixo da autoridade daqueles que estão acima de mim. Então eu sei o que é autoridade. Eu digo aos meus servos, vai e ele vai. Eu digo, vem e ele vem. Eu não tenho que, né? Não tenho uma ordem que não seja obedecida e respeitada. Olha só o que ele estava falando. Eu sei quem o Senhor é, a autoridade que o Senhor tem no mundo espiritual. Eu sei que uma só palavra, se o Senhor falar uma palavra, ou seja, com uma palavra de Jesus, os demônios têm que se submeter, a doença tem que sair, a ansiedade tem que sair, o medo, tudo, entende? Aí Jesus olhou para a multidão, fala que Jesus se admirou. Olha isso, gente, que coisa linda. Jesus se admirou da fé desse centurião, voltou-se para a multidão e falou, eu digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Então, assim, ele nem chegou a ir até lá. E quando os homens voltaram para casa, aquele servo que estava doente, quase morrendo, que o centurião amava, já estava curado. Olha só, ele entendia o que era autoridade. E a gente precisa, entender isso. Eu falo sempre para vocês aqui, a gente precisa entender a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Não é no nosso nome não é nada. Ai de nós, hein? Se não fosse Deus, eu estava aqui orando hoje no meu devocional que eu terminei agora, e falando, meu Deus, eu sei que eu não passo de um cisco, sabe? Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Que nada eu posso fazer sem Ele, nada, não seria nada sem Ele. Então, assim,
Mas ele nos escolheu como filhos e nos deu essa autoridade. Entende? Por isso que a gente tem que usar essa autoridade, gente. Quando você tá mal, quando você tá triste, quando você tá angustiado, você se sente, sabe, o coração apertado, afligido, angustiado, tudo, repreenda. Você tem autoridade para isso. Eu não aceito esse sentimento porque isso não vem do meu pai. O meu pai não tem esses sentimentos. Então eu só tenho aquilo que o pai tem. Como nós somos filhos, nós temos as características do nosso pai, no nosso DNA. Entendeu? Você consegue imaginar Deus ansioso, Deus preocupado, Deus angustiado, Deus com medo, Deus com todos esses sentimentos que tentam afligir a gente? Não. Então, tipo, opa, peraí. Então, isso não é meu. Até tava falando esses dias, acho que foi num jantar, não sei o quê, que uma pessoa falou que ela é ansiosa. Eu falei, não fala mais isso, você não é. Você pode estar ansiosa, mas você não é, porque isso não é característica do teu pai, entendeu? Então, você não é ansiosa, você pode estar ansiosa. Então, não assuma isso como algo teu. Você não é medrosa, você não é, entendeu? Você pode estar. Então, assim, a gente tem que entender o poder e a autoridade que nós temos por causa de Jesus que habita em nós, do Espírito Santo que habita em nós. E que nós temos essa autoridade, Jesus nos deu, gente. Jesus nos chamou para sermos embaixadores, embaixatrizes aqui na terra, para governar sobre a terra. Então, esse poder está em nós, ele nos deu de presente. E a mesma coisa, você ganhar um presente e você não usar. Eu uso. O que ele me deu de presente, eu uso, entendeu? E você precisa usar também. Continuando o versículo 11, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Gente, olha que coisa mais linda. Tava um velório, estavam levando para enterrar o filho único de uma viúva. Jesus parou o caixão, tocou no caixão, eles pararam e Jesus falou, jovem, eu te digo, levante-se. Olha só, e o jovem sentou e começou a conversar. E Jesus entregou ele à sua mãe. Imagina a alegria dessa mãe, imagina, gente, você presenciar uma cena dessa. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda, sabe? Olha o poder e a autoridade de Jesus, foi uma palavra, levante-se. Olha o poder. E você consegue entender que Deus nos deu esse poder, essa autoridade? A partir do momento que a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, essa autoridade e esse poder passa a habitar dentro da gente? E que muitas vezes você não usa, não aceita. Gente, muitas vezes eu tava angustiada, com o coração, sabe, preocupado com um monte de coisa, não sei o que deu. Opa, peraí, por que eu tô permitindo isso? Isso não vem do meu pai? Não é, então não é meu também, entendeu? Não é meu, não aceito, eu repreendo essa ansiedade, o medo, a preocupação, tudo isso eu repreendo em nome de Jesus, não sei o que lá, babá, todo pensamento negativo, todo espírito que tem lançado medo, espírito de confusão, espírito de mentira, espírito de angústia, espírito disso, eu te repreendo em nome de Jesus, fora daqui agora. Gente, passava minutos assim, tuf, vinha paz no meu coração, a leveza. Por quê? Porque eu usei da autoridade que eu tinha. O que adianta você receber algo que você não usa? Você recebeu uma ferramenta que você não usa, não vai resolver nada, né? Então, olha a autoridade. Uma palavra de Jesus, que foi o que o centurião tinha falado ali atrás. Senhor, eu sei que você nem precisa ir até lá, porque eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Mas diz só uma palavra e eu sei que meu servo vai ficar curado, porque eu sei o que é autoridade. Putz, que coisa mais linda, gente. Olha só, levante-se. O cara tava no caixão. Estavam indo levar ele pro
Tava, né, tipo, quando tem aquelas, eu não sei como é que se diz, quando, por exemplo, às vezes você tá dirigindo um carro, aí você não pega um trânsito enorme, assim, de pessoas, daí quando você vê tem um carro da funerária lá na frente, né, que tá levando o corpo pro enterro, e aquelas pessoas atrás, não sei se chama procissão isso, como que é, mas enfim, era isso que tava acontecendo, só que eles estavam indo a pé, né, não tinha carro naquela época, e levando o corpo do menino no caixão. Aí Jesus fala uma palavra, levante-se. O menino sentou no caixão, levantou, sentou e começou a conversar. Gente, que coisa mais linda, que coisa mais linda. E olha o amor de Jesus, gente, a sensibilidade dele. Ele olhou para aquela mãe viúva, ou seja, já tinha perdido o marido e tinha só um filho, um único filho. E Jesus imaginou a dor que ela... Imagina a dor que essa mãe estava sentindo. Uma que eu imagino, gente, eu não sou mãe biológica, né? Sou mãe espiritual, mas imagina a dor de uma mãe enterrar um filho. É contra a natureza, né? Os filhos que têm que enterrar os pais. E imagina a dor dessa mulher, perdeu o marido e depois perdeu o único filho. E Jesus olhou e se compadeceu da dor dela e falou, não, ela não vai perder esse filho. Gente, olha... Eu não sei se vocês conseguem entender a imensidão desse amor. Agora imagina esse Jesus que se compadeceu dessa viúva, né? E a Bíblia fala que Deus cuida pessoalmente das viúvas e dos órfãos. Se vocês conseguem entender que esse mesmo amor que Jesus teve por essa viúva, a percepção da dor dela, o livramento que ele deu a ela de viver essa dor, esse mesmo amor ele tem por você. Esse mesmo amor ele tem por você, tem por mim. Então, não temas, seja o que for que possa estar afligindo, angustiando o teu coração hoje, não tenha medo. Entrega para o Senhor Deus, eu entrego a Ti todas as minhas preocupações, todas as minhas ansiedades. Eu estou preocupada, Senhor, com isso, eu entrego a Ti, porque preocupação não vem do Senhor, né? Preocupação é uma ocupação, você está se ocupando antecipadamente de algo que nem aconteceu e que provavelmente nem vai acontecer. Aquilo que eu sempre falo, a própria psicologia fala, gente, que cerca de 90% das nossas angústias, medos, ansiedades, preocupações são por coisas que nunca vão acontecer. Olha quanto desperdício de vida. Então, entrega tudo para o Senhor, tudo que está te afligindo, todas as situações que você tem que enfrentar. Talvez seja uma conversa, talvez seja algo que você tem que ajustar com alguém, uma situação que você está enfrentando que está te trazendo sofrimento, ou contas que você tem a pagar, ou um trabalho que você precisa, ou a tua empresa que de repente está passando por um momento, né, por um momento meio difícil agora. Entrega tudo para o Senhor. Fala para ele, mas Mari, por que eu preciso falar se Deus já sabe? Porque Deus quer relacionamento contigo. Eu sempre falo, Jesus morreu. Ele passou tudo que ele passou para que nós pudéssemos ter relacionamento. Deus anseia em ter relacionamento com você. E como que pode existir relacionamento sem diálogo? Por isso a importância da gente falar. Porque quando você fala para Deus, uma que você está verbalizando, você está colocando para fora. Outra que você está se tornando cada vez mais íntimo de Deus. Cada vez que você ora, você vai se tornando mais íntimo de Deus. Ora e ouve e lê a sua palavra. Entende? E aí quando acontece, o sentimento do amor de Deus por você aumenta em você. Porque você vai lembrar, nossa, eu pedi isso para Deus e Ele fez. Nossa, as coisas se resolveram por si só. Ou, nossa, se resolveu de uma maneira tão leve e eu estava com tanto medo disso. E foi tão tranquilo resolver isso, porque você colocou nas mãos de Deus. E aí você vai se sentir cada vez mais amado. Meu Deus, Deus me ama mesmo. Olha só, eu pedi para Ele, eu coloquei diante dEle e as coisas começaram a dar certo. Entende? Porque a importância de falar, a importância da oração, gente. O segredo, a chave é a oração. Vocês acham que eu estava até agora aqui no meu devocional, com o meu celular desligado, que continua desligado. Eu só desligo depois que eu termino o devocional de vocês. Só ligo depois que termina. Por quê? Com tanta coisa para fazer, porque eu sei que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se eu colocar tudo em primeiro lugar em Deus, o resto das coisas, Ele resolve para mim. Claro que eu vou ter que fazer a minha parte, mas enquanto eu tô aqui orando, eu tô buscando em primeiro lugar a Deus, as outras coisas Ele tá trabalhando na minha vida, entende?
E aí se torna tudo mais leve, mais suave. Ele te dá sabedoria, ele te dá visão de águia, ele capacita você a ver as coisas, a discernir, a como fazer, né? Enquanto isso ele vai trabalhando no coração da outra pessoa por quem você orou e talvez você tenha que enfrentar um diálogo com ela ou resolver alguma coisa. A Bíblia fala, seja apto para ouvir e tardio para falar. Peça para Deus te livrar de toda precipitação de palavras. Que às vezes você se precipita e fala alguma coisa, ou briga, ou julga, ou toma decisões, e daí, puxa, por que eu fui fazer isso? Então fala, Senhor, me ajuda. A Bíblia fala, gente, seja apto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, escute mais e fale menos. E quando você for falar, fale com sabedoria. Peça a Deus, me dá sabedoria quando eu abrir os meus lábios. Que saia palavras de sabedoria, palavras direcionadas pelo Senhor. Seja o que for que você tem que enfrentar, se é uma conversa, se é uma situação, peça a sabedoria de Jesus para resolver isso. Porque ele vai diante de ti e a Bíblia fala, não se preocupe com o que você vai falar, porque na hora que você abrir a tua boca, o Espírito Santo falará por você. Se você colocar isso diante de Deus, coloca todas as tuas preocupações, tudo diante de Deus. Gente, infelizmente a gente foi ensinado de uma forma que, não, você só tem, nossa, aquele medo de Deus, aquele negócio, você só pode pedir saúde para Deus, coisa nenhuma, mentira, onde que está escrito isso na Bíblia? Pede a mim e responder-te-ei, clama a mim e responder-te-ei. Está escrito, gente. Então vamos usar as ferramentas que a gente já tem gratuitamente, que Deus nos deu, através da morte e da ressurreição de Jesus. Somos herdeiros e temos que acessar essa herança nossa, certo? Continuando o versículo 18, Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E João estava preso nessa época, né? Lembra que ele foi contra o pecado de Herodes lá, e com Herodias, e aí pediram a cabeça, daí ele foi preso, depois pediram a cabeça dele, né? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Muitos, gente, quando Deus fala muitos, são muitos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Porque João ficava no deserto, né? E grande multidão ia até o deserto para ser batizada por João e para ouvir as palavras dele. Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios, porque João se vestia de pele de camelo, né? Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito. Já estava escrito lá no Velho Testamento a respeito da vinda de João, né? Enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Então, assim, já estava no Velho Testamento escrito que João viria para preparar o caminho para a vinda de Jesus, entendeu? E lembra que eu falei, gente, em um dos devocionais, que Deus estava levantando nesses últimos tempos uma geração de Joões Batistas e de Joanas Batistas que iriam preparar a segunda vinda do Senhor. O que são esses Joões Batistas e Joanas Batistas? São pessoas de Deus incorruptíveis, que não vão se deixar corromper por nada e que vão falar a verdade, sabe? Vão falar a verdade, vão preparar o caminho, a segunda vinda do Senhor. Então, talvez você que está me ouvindo, eu recebi a palavra de que eu sou uma Joana Batista, e talvez você que está me ouvindo seja uma Joana Batista e um João Batista. São pessoas que Deus vai levantar, sabe? Que Deus já levantou nessa geração.
e está levantando outros para serem Joões e Joanas Batistas. Eu digo, olha só o que Jesus falou sobre João, versículo 28. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. No reino de Deus, na glória, né? Lá no reino de Deus. E aqui na terra não havia homem nenhum maior do que João Batista. Claro, a não ser Jesus, né? Versículo 29. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Peritos na lei, conheciam a Bíblia de fio a pavio, como dizem, né? E não praticavam. Aí não adianta nada, né? São os hipócritas. Versículo 31. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Aí veio o Filho do Homem, que é Jesus, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Então, olha só, veio João, né, o profeta de Deus. João, ele não bebia, né, e ele vivia em jejum, ele não tocava em vinho, em álcool. E também ele vivia em jejum. E aí falavam que ele tinha demônios, que ele era um endemoniado. Aí veio Jesus, que come e bebe. Aí falam, aí tá um comilão. Então assim, não adianta, eles estavam cegos, entendeu? Então nunca vão estar satisfeitos, nunca vai ser o suficiente. A João eles julgavam por uma coisa, Jesus eles julgavam por outras. Então, uma geração que conhecia a palavra, mas que estavam cegos espiritualmente, cegos, surdos. E aí não adianta, né? Tentar convencer. Versículo 36. Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um que lhe havia 500 denários. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Eu entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, que era uma tradição deles, judaicas, né, lavar os pés quando entrava numa casa. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Gente, imagina, ela chorou tanto aos pés de Jesus que ela lavou os pés de Jesus com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. E esse perfume, gente, de alabastro, era uma fortuna. Ele custava o dinheiro de um ano inteiro de trabalho. Olha o que essa mulher fez. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz.
Olha só que coisa linda. Então, o fariseu que convidou ele para jantar, né, estava jantando, quando essa mulher soube, ela entrou na casa com tudo, assim, se prostrou aos pés de Jesus, começou a chorar aos seus pés e beijar. Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, secou com seus cabelos e derramou o perfume, né, de alabastro, que custa 1 ano de trabalho, era muito caro, e começou a beijar os pés de Jesus. E daí esse fariseu, ele pensou, né? Mas Jesus conhece os pensamentos, pensou assim, se ele fosse profeta de verdade, ele ia saber que é uma pecadora que está tocando nele. E aí Jesus, conhecendo o pensamento dele, falou Simão, que era Simão o nome desse fariseu. Não é o Simão Pedro, é outro Simão. Porque lá eles tinham quase todos os nomes repetidos, gente. Por isso que tem vários Judas, vários... Simão, tinha um credor, tinha 2 servos que deviam para o seu senhor. Um devia 50 denários, outro 500. E os 2 não tinham como pagar. E aí esse senhor resolveu perdoar a dívida dos 2. Quem que você acha que ama mais o seu senhor? Aquele que foi perdoado de 50 denários de dívida ou aquele que foi perdoado de 500 denários? E dele falou, eu suponho que aquele que foi perdoado dos 500, né, da dívida maior. E dele falou assim, então... aquele que mais é perdoado é aquele que mais ama. Ou seja, você está chamando ela de pecadora, mas ela me ama muito mais do que você, que se acha justo. Porque ela sabe dos pecados dela, ela reconhece os pecados dela e ela está sendo perdoada por causa da fé dela. Olha o que a nossa fé faz, gente. Jesus podia falar, a minha fé te salvou. Ele fala, a tua fé te salvou. É a nossa fé que move o coração de Deus, que move a mão de Deus. Entende? Por isso que o inimigo ele tenta colocar incredulidade no teu coração, porque a incredulidade e a dúvida, elas são o oposto da fé. E Deus ele se move em favor da tua vida através da tua fé. Eu creio que Deus está no comando, eu creio que Deus está no controle, eu creio que essa batalha que eu tô passando não é minha, é do Senhor, é Ele que vai à minha frente, é Ele que vai resolver para mim da melhor forma possível. Eu creio. E aí ele disse, a tua fé a salvou, vá em paz. Além dela receber a salvação ali, ela recebeu a paz de Jesus, que a Bíblia fala que excede todo o entendimento. É aquela paz que ainda que esteja caindo o mundo ao redor, a pessoa se mantém em paz. Ontem eu passei por uma situação extremamente angustiante e por um certo momento eu senti angústia, né, sobre algo que eu tinha que resolver tudo. E ao mesmo tempo, dentro de mim reinava uma paz tão grande, porque Deus falou comigo, ei filha, eu tô no controle, você tá debaixo de uma palavra. Eu já não tinha te falado sobre isso, que isso ia acontecer, mas que eu estou no controle? E aí veio uma paz assim, é mesmo. Por que eu me angustiei se o Senhor que está no controle? Então tá vendo como se a gente não vigiar, se a gente der bobeira, o inimigo tenta plantar a semente dele de medo, de angústia, de preocupação, de tudo que não vem de Deus, entendeu? Daí eu falei, é mesmo, então a gente tem que estar sempre alerta. Por isso que Jesus falou, vigiai o tempo todo. Por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. Meu Deus, Mari, sério? Então eu vou ter que ficar 24 horas por dia de joelho ali orando? Não, gente, em espírito você tá conectado com Deus, entendeu? Claro que a gente tem que ter o nosso momento com Deus, de intimidade com Ele, né? Como eu tenho todas as manhãs quando eu acordo, mas assim, o orar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer nossas coisas, mas tá em espírito de oração. Você tá indo para uma reunião, Senhor, vá à minha frente, Senhor, esteja comigo, me dá a tua sabedoria, coloca as tuas palavras na minha boca. Você tem que ter uma conversa séria com o teu marido, com a tua esposa, Senhor, me ajuda, vá à minha frente, Senhor, me dê amor, me ajuda a falar com sabedoria de forma que o coração dele entenda, que ele não entenda isso como um ataque, que não seja uma briga, mas me ajude a falar em amor, né? Porque quando a gente fala em amor, o coração da pessoa se abre, quando a gente fala em tom de acusação, o coração da pessoa se fecha e nada se resolve. Então, assim, sabendo que Deus está no controle de tudo, que Ele te capacita, que Ele coloca as palavras dele na tua boca, então, descansar em Deus. Além dela ser salva, ela recebeu a paz de Jesus, que excede todo entendimento, porque ela chora. O que ela chorava tanto ali? Porque ela falou, meu Deus, eu estou diante de Jesus, de um homem santo, e eu sei dos meus pecados, eu sei o quanto eu sou pecadora. E aí Jesus quis dizer, Simão, ela me ama muito mais do que você me ama. Eu entrei aqui na tua casa, você não me deu uma água para lavar meus pés. Você nem ungiu minha cabeça com óleo, que era costume e tradição deles quando um convidado de honra entrava em sua casa. Ou seja, ele não honrou Jesus, entendeu?
o fariseu, ele não honrou Jesus em nada. E a mulher que entrou ali, e ele se achava santo, esse fariseu, entendeu? Eu sou santo. E ele pensando, se ele fosse profeta mesmo, ele ia saber que é uma pecadora que está tocando nele. E Jesus conhece os pensamentos, falou. Daí ele deu o exemplo dos 2 servos que deviam ao seu senhor, um 50, outro 500. Ou seja, a dívida dela é maior, porque ela é pecadora, tudo, mas ela me ama muito mais do que você, que se acha o bambambam, que se acha o bom, que se acha o perfeito, e que não me honrou ao entrar na tua casa, ela me honrou. Então, sim, os pecados dela foram perdoados, ela me ama, porque ela sabe a multidão dos pecados dela que foram perdoados. Então, quem mais é perdoado, mais ama. E quem mais perdoa, mais ama também. Certo, gente? Que coisa linda, né? Vamos orar, então, pra gente encerrar o devocional de hoje. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigada pela tua palavra, Senhor, que mais uma vez nos ensinou. Muito obrigada pelo teu amor, Pai, porque o Senhor é um Deus que deu a própria vida por nós, para que nós fôssemos adotados, recebidos como filhos, Senhor. Não somos órfãos, Deus. Eu sou órfã de pais biológicos, mas eu não sou órfã porque eu tenho o Senhor, que é o meu Pai, que cuida de mim, que cuida, Senhor, de detalhes da minha vida, que cuida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão ouvindo essa oração agora, que cuidam de detalhes da vida deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que cada um deles que estão ouvindo essa oração agora e as suas famílias representadas por eles venham ter um encontro real com o Senhor. Aqueles que já tiveram, Senhor, que essa intimidade se aprofunde cada dia mais. Pai, ajuda-nos a usarmos, Senhor, as ferramentas que o Senhor nos deu, essa autoridade, esse poder que o Senhor nos deu, que está em nós, Deus, porque o teu DNA está em nós. Nós fomos criados à tua imagem e semelhança. Então nós não temos ansiedade, nós não temos medo, nós não temos preocupações. Tudo isso são coisas que foram colocadas em nós, que foram aprendidas, Deus, e nós devolvemos, entregamos a ti. Nós não aceitamos isso. A tua palavra diz para nós lançarmos, ou seja, lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e tornar conhecido ao Senhor os nossos desejos e as preocupações do nosso coração. Então nós entregamos, Deus, neste dia, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda ansiedade, toda dúvida, todo medo, todo rancor, toda mágoa, todas as preocupações, toda angústia, toda aflição, toda depressão, toda tristeza, tudo isso não vem do Senhor. Então nós rejeitamos, nós não aceitamos, nós verbalizamos com a nossa boca que nós não aceitamos esses sentimentos, porque sabemos que tem um Pai que cuida de nós em todas as áreas da nossa vida, em cada detalhe. O Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe o que existe, o que tem dentro do nosso armário, o que tem dentro do nosso guarda-roupa, o Senhor sabe do que nós precisamos, o Senhor sabe das nossas contas, dos nossos compromissos, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E nós te agradecemos e te louvamos e te adoramos por isso, porque um Pai de amor tão grande que nos perdoou de uma dívida tão grande que nós não teríamos como pagar a dívida do nosso pecado. Jesus foi, morreu, passou por tudo que passou, por tanto sofrimento para pagar a minha dívida e a dívida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão ouvindo essa oração agora, Senhor. Já está pago, está tudo pago, Senhor. Está tudo incluído no pacote. E junto com isso também nos deu o seu poder, a sua autoridade, o seu amor, a sua unção, Senhor. E essa autoridade que o Senhor tem está em nós. Assim como o Senhor teve a autoridade de dizer uma palavra e aquele servo foi curado na hora, lá na casa do seu Senhor. Assim como o Senhor, com uma palavra, ressuscitou o filho da viúva. Essa mesma autoridade está dentro da gente. Paizinho amado, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos dê esse entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento, que a gente venha fazer uso de todo esse poder e essa autoridade que está dentro de nós, que o Senhor já nos deu. Senhor, a tua palavra diz que o teu povo perece, que o teu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6 diz isso, Senhor. Pai, não permita, Deus, que a falta de conhecimento venha nos destruir, nos afligir, nos fazer perecer, Senhor, como diz a tua palavra.
mas abra o nosso entendimento e que a gente tenha sede e fome da tua palavra para conhecer o nosso testamento por completo, porque isso aqui, Senhor, essa palavra é o testamento que o Senhor deixou para nós. Aqui estão todas as tuas promessas, mais de 7.000 promessas para nós. Toda a nossa herança, Senhor, aquilo que é direito legal nosso, está aqui no testamento que o Senhor deixou para nós. Mas como que vamos acessar a nossa herança se nem sabemos o que temos? Por isso, Senhor, eu te louvo, porque a cada dia temos aprendido mais. O Senhor tem nos mostrado tudo aquilo que é direito legal nosso, como filhos e como herdeiros do Senhor. Pai, o Senhor conhece o coraçãozinho de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece o coração de cada uma, de cada um, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um, Senhor. O Senhor sabe quantos fios de cabelos há na cabeça de cada um, a tua palavra diz. Isso que todo dia a gente cai fios de cabelos e mesmo assim o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas porque o Senhor nos criou quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe. A tua palavra diz no Salmo 139 que o Senhor conheceu o nosso corpinho ainda informe, Deus, quando estava sendo formado. Que coisa mais linda isso, Senhor. O Senhor conhece cada detalhezinho do nosso corpo que nem nós conhecemos. E o Senhor conhece as nossas necessidades, as preocupações, e nós entregamos tudo isso ao Senhor, Pai. E nós recebemos a paz, como Jesus falou, os teus pecados estão perdoados, vai em paz. Senhor, os nossos pecados estão perdoados, porque o Senhor pagou o preço já por eles. Não temos que nos sentir acusados. A tua palavra diz que o diabo ele é acusador. Então, quando vem acusação, não vem do Senhor. Por isso, nós temos poder e autoridade para repreender todo espírito de acusação, todo espírito que quer dizer que nós não somos merecedores. O diabo tem ódio de nós sabemos disso, Senhor, porque ele não é filho, ele é só uma criatura caída e destruída, o seu fim já está determinado. Mas nós somos filhos e somos herdeiros. Pai, ajuda-nos, Senhor, a tomarmos posse dessa herança, de acessarmos a cada dia essa herança, a não vivermos como mendigos emocionais, mendigos sentimentais, mendigos na área espiritual ou até mesmo na área financeira, Senhor, mas como herdeiros e herdeiras do Senhor, príncipes e princesas, embaixadores e embaixatrizes do reino de Deus aqui na terra, representantes. O Senhor falou que nos deu a terra para nós governarmos, Pai, porque somos teus filhos e a terra foi o Senhor que formou. Paizinho, em nome de Jesus, eu oro para que neste momento repouse, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora e sobre as suas famílias, que repouse a tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Senhor, cada situação dessas pessoas que estão ouvindo essa oração agora, cada situação que elas precisam enfrentar, Senhor, nesse dia, coisas que elas precisam resolver, coisas que estão afligindo o coração delas, que o Senhor esteja à frente, Pai, trazendo paz neste momento, sabendo que do Senhor é a batalha, que o Senhor vai à frente. Deus, e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, venha inundar os nossos corações neste momento, Senhor. Venha tomar conta, Senhor, venha transbordar sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor, que estão ouvindo essa oração. Paizinho amado, obrigada, Senhor, pela tua paz que excede todo o entendimento. Obrigada porque a tua palavra diz que até a tristeza salta de alegria diante do Senhor. Como ontem, Senhor, eu passei por uma situação que, externamente falando, era de muita angústia, Pai, mas dentro de mim reinava essa paz que excede todo o entendimento. Dentro de mim fluía a tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, mesmo externamente, Senhor, sendo uma situação angustiante, dentro de mim a tua palavra se fazia presente e eu sabia que tudo aquilo estava contribuindo para o meu bem, como está contribuindo para o meu bem, Senhor. Que assim os meus irmãos venham ter certeza, Deus, que seja o que for que eles estão passando, tudo está contribuindo para o bem da vida deles, Pai, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor não dorme e nem cochila, que o Senhor cuida de cada área, de cada detalhe, dos desejos do coração, o Senhor conhece, o Senhor anseia, Senhor, em responder, para ver um sorriso nos nossos lábios, Deus, porque a tua alegria é a nossa força, Senhor. Quando nós estamos fortes no Senhor, o Senhor se alegra. Então que o Senhor venha nos fortalecer neste momento, Pai, porque queremos gerar sorrisos no teu rosto. Queremos que o Senhor sorria, Senhor, com a nossa vida. Senhor, nos reveste neste momento com as tuas armaduras.
Nos esconda no teu esconderijo, Senhor, a nós, as nossas famílias, os nossos bens, aqueles que oram, que intercedem por nós. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Cobre-nos com o sangue de Jesus, nos esconda no teu esconderijo, guarda-nos como a menina dos teus olhos, Deus. E que o Senhor, neste momento, fira de cegueira, de mudez, de surdez e de imobilidade todos os nossos inimigos, Deus. Para que ainda que nos procure não consiga nos ver, que sejam cegos, Senhor, que não consigam nos ver. Porque o Senhor tem poder de fazer isso, de fazer todas as coisas. E nos ajude a nos apropriarmos, Pai, do poder e da autoridade que existe em nós por causa do nome de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, da sua morte e ressurreição por nós, que Ele conquistou para nós. É direito legal nosso. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos e damos a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. E recebemos agora, neste momento, a Tua paz, que excede todo entendimento, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as áreas da nossa vida. E quando nós formos falar ou enfrentar uma situação que nós temos que resolver, já sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está à nossa frente e que não seremos nós, mas sim o Senhor falando através das nossas bocas. Obrigada, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia. Dá-nos sabedoria, dá-nos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Livra-nos, Senhor, de cometermos ou de sofrermos qualquer injustiça, Pai. Guarda-nos como a menina dos teus olhos, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Torna-nos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, pois assim estão os teus olhos sobre a terra, buscando verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Filhos interessados no Senhor, na intimidade com o Senhor, e não filhos interesseiros, Deus. Porque quando buscamos o teu reino e a tua justiça, a tua palavra diz que todas as outras coisas nos são acrescentadas. Que a gente venha ter essa sabedoria, Senhor, e esse desejo ardente no nosso coração de buscarmos primeiro o Senhor, o teu reino, sabendo que todas as outras coisas nos são acrescentadas, porque nada é difícil para o Senhor e nada é impossível para o Senhor. Pelo contrário, a tua palavra diz que todas as coisas são possíveis ao Senhor e todas as coisas são possíveis àquele que crê. Paizinho, nós clamamos e te pedimos para que o Senhor aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, Senhor, cada dia mais e mais e mais. Nós te agradecemos, Senhor, e te honramos. Te damos toda a glória, louvor e adoração e gratidão. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu trabalho, o teu relacionamento, tuas amizades. Que Deus afaste todos os malfeitores da tua vida e que só se aproxime de você os amigos e as amigas de Deus. Tá bom, gente? Deus abençoe, um beijo grande, fiquem com Deus.